Oi, pessoal, boa noite. A gente está dando um tempinho para as pessoas entrarem, muita gente se inscrevendo hoje ainda. Eu sou a Cristiane Freudenfeld, fico no escritório aqui do Rio de Janeiro. Hoje estará com a gente o César, que é nosso CEO, Fabiano, nosso diretor lá de Lisboa, Portugal, e temos uma convidada especial também, uma cliente que vai trazer um pouquinho da experiência dela para vocês. Vamos dar aqui um tempinho, uns 2 minutinhos, né? E aí a gente começa. Estamos o quê? Com quantas pessoas? Com 40, né? Aqui. Tá bom. Tintim, enquanto isso, muita gente me dizendo de última hora que vai participar. Recebi muitas chamadas aqui no final da tarde, alguns aqui de Portugal, inclusive, alguns parceiros do Porto, do Algarve, dizendo que vão estar aqui acompanhando hoje de noite de noite aqui em Portugal, né? De tarde aí em Rio de Janeiro. A gente está com 4 horas, né, de diferença. Já são 10 horas aí, 6 aqui no Brasil. A gente hoje até vai falar um pouco disso, né, Fabiano? Não estou querendo antecipar assunto, mas cada vez mais a gente vem escutando as pessoas falarem de outras regiões, né? Falar de Algarve, falar do Alentejo, que é apaixonante, né? Falar lá da região do Douro também. Então, pessoal, a gente vai falar disso um pouquinho hoje, falar de outras regiões. Vamos falar, lógico, né, do assunto investimento imobiliário em Portugal e a mudança para Portugal também. A gente tem por compromisso, né, mesmo antes da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, a gente tem um compromisso com vocês de trazer sempre notícias, novidades, oportunidades no mercado, mas principalmente falar do que está acontecendo, como é que está o mercado lá. Desde o ano passado, nós temos vários clientes que já adiaram suas viagens, não só uma vez, mas às vezes 2 vezes, 3 vezes. Eu mesmo estava com viagem planejada em outubro do ano passado, aí remarquei para abril, achando que abril estava muito longe, né? Até lá já ia estar tudo resolvido. Enfim, era para eu estar aí agora. Desmarcamos mais uma vez, não estamos nem com data de ida. Então, a gente tem esse compromisso de trazer sempre essa mensagem, né? Trazer aí atualizações e como está o mercado. Existe uma curiosidade muito grande, né? Se o mercado parou, como é que estão os preços, se os preços caíram, e não é isso, né? Quer dizer, a princípio parece infelizmente, mas felizmente a gente tem um mercado muito estável, continua muito atrativo e muito sustentável quando a gente olha todo o trabalho que foi feito, né, pelo governo de Portugal, e o porquê que eles chegaram até aqui, porquê que são tão atrativos, e quando a gente olha para o futuro também, é a mesma coisa. A gente tem um mercado não só muito atrativo, mas muito líquido, o que é muito bom, aí, principalmente pela ótica, né, de uma proteção patrimonial, né, olhando pela ótica do ativo. Bom, já nos apresentei, né? Acho que a gente pode começar aqui, né? 6h03. Eu fico no Rio de Janeiro, né? Sou responsável pelo escritório aqui do Brasil, então todo o processo começa aqui para o brasileiro, entendendo o que o brasileiro está buscando, o que o cliente está buscando, fazendo toda essa, né? Entendendo quais são as necessidades, se é um imóvel para investimento, se é um imóvel para moradia, ou se é uma base na Europa, uma diversificação, e a partir daí a gente provê toda a estrutura necessária para a compra desse imóvel. É dessa forma que a gente trabalha, né? A Global Trust hoje é um dos principais canais de investimento no imobiliário português para brasileiro. Já atendemos aí, nos últimos anos, mais de 600 clientes, com perfis diferentes, com objetivos de vida diferentes, e estamos juntos em todas as etapas do processo. A gente gosta de dizer que a gente pega o cliente no colo, né? Então, a gente ajuda a abrir conta, acesso a financiamento, tirar o NIF, que é o equivalente aqui ao nosso CPF, absolutamente tudo. Indicamos advogados, se for o caso, gente para fazer a parte de imigração também,
e até no pós-venda, né? Vários clientes nossos, principalmente agora, se a gente considerar a pandemia, as pessoas não podem ir a Portugal, então fizemos aí várias vendas à distância, né? Como é que fica esse pós-venda? Como é que fica a decoração, a gestão do imóvel? Então temos parceiros em Portugal para fazer isso. É possível fazer essa compra 100% à distância, embora a gente entenda que quem quer morar quer entender aí as regiões, quer ver o imóvel, mas, enfim, é possível sim, e a gente está junto em todas essas etapas, né? E o que a gente vê aí recentemente? Eu acho que uma das principais perguntas, e até como eu gostaria de começar aqui, a gente tem uma dúvida muito grande, eu recebo várias ligações, do mesmo jeito que eu desmarquei várias viagens. Alguns clientes perguntam, e aí, Cris, como é que está essa volta da poder viajar a Portugal, essa ida, como é que está o mercado lá, já abriu, não abriu? Principalmente, eu diria que nos últimos 2 meses, 1 mês, 2 meses, com algumas mudanças no nosso cenário político, no cenário econômico, a própria performance do Covid aumentou em muito a demanda que a gente vem tendo, né, por parte de brasileiros. Então, gostaria de perguntar aí primeiro, César, que Fabiano, vai para você, né? O brasileiro quer saber como é que fica como é que está essa volta, como é que está essa volta à realidade aí, esse desconfinamento. Portugal em janeiro entrou num lockdown bastante rigoroso, né? E já desde o meio do ano passado a gente começa a ver uma volta ao normal, um desconfinamento, não sei se 100%, né? Como é que está isso, né? Acho que é bacana falar isso para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Andréia. Obrigado pela participação também. Depois, um pouco mais na frente, a gente volta a falar sobre o seu caso particular. Caso muito curioso. Foi um prazer ter a Andréia como cliente aqui em Portugal. E logo, logo vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Tintim, a gente mudou agora, no dia 1º de maio, Portugal saiu do estado de emergência para o estado de calamidade. Então, isso refletiu em encerrar algumas limitações de deslocamento e na permissão de alguns comércios que voltaram a abrir. Então, hoje a gente tem todas as esplanadas abertas, os restaurantes abertos, shopping centers, as academias, que aqui chamam de ginásios, né, também já estão abertos de novo. Inclusive, os casamentos e batizados já podem de novo ser feitos, com uma restrição de número de pessoas. Então, a gente começa a perceber que a vida realmente começa a voltar ao normal, especialmente porque o clima também mudou muito, né? Acabou o inverno, entramos na primavera, acabou aquela fase mais chuvosa, os dias são de sol, longos dias, o dia que termina por volta das 8 da noite. Isso tudo coincidiu com o ritmo de vacinação. Logo no começo, quando Portugal começou a vacinação ali no início de janeiro, teve um arranque interessante, mas logo em seguida toda a Europa sofreu um pouco com o fornecimento de vacinas, né? E aí Portugal quase que estagnou num número mágico negativo de 1 milhão de doses aplicadas. Só que de umas 2, 3 semanas para cá, esse número, Portugal voltou a receber vacinas, e hoje nós já estamos com 3.300.000 vacinas administradas. Uma população de 10 milhões de pessoas, né? Isso já é um número significativo. É claro que a gente tem que computar aí, não só... isso não se reflete no número de vacinados de 3.300.000, porque aqui já temos que computar aqueles que já tomaram a segunda dose. Mas eu diria que a gente está hoje já aí com quase 20% da população vacinada e entrando na fase 2, onde as pessoas maiores de 65 anos já estão agendando para os próximos dias ou semanas a sua vacinação. Então isso se traduz num momento mais feliz, né? As esperanças de volta, as pessoas já vivendo a vida, como eu falei anteriormente, um pouco mais normal, num ritmo um pouco mais normal, as escolas todas funcionando, e a expectativa, inclusive, do próprio governo português, que Portugal faça parte, integre o que eles chamam na Inglaterra de lista verde, que é uma lista dos países
onde os ingleses poderão viajar nas férias de verão que se aproximam, né? E eu imagino que isso é bem provável que aconteça. O número de casos diários continuam caindo, o número de internados continuam caindo. Tivemos 3 dias consecutivos no final da semana passada sem nenhuma morte por Covid. Então, os números são realmente animadores. Claro que a gente torce para que esse ritmo de vacinação continue, né? Mas a gente imagina um verão o mais próximo do normal possível. Eu li outro dia uma matéria falando exatamente essa preocupação com o verão, né? Você falou aí da questão da integrar essa lista verde, mas essa preocupação com o verão, que é muito importante aí no turismo, e dizendo que a expectativa, ou pelo menos o plano, né, é que até setembro toda a população acima de 30 anos estará vacinada. Essa é a expectativa. Até fazendo o dever de casa antes de entrar aqui no nosso webinar, eu estava lendo os dados oficiais do Centro Geral de Saúde português, do governo aqui, e a previsão inicial que foi feita lá, o plano inicial de vacinação foi feito lá em final de dezembro, mesmo com o atraso que sofreu nos meses seguintes, agora se mantém. Então, é bem isso que você falou. A ideia é que até o final do verão, toda a população, praticamente toda a população esteja vacinada. Bacana, bacana. Deixa eu dar uma informação aqui, compartilhar minha alegria ao ser convocado na sexta-feira à noite para vacinar na quarta-feira próxima. Opa! Ou seja, então, não, é gozado isso, né? Foi uma alegria ser convocado para vacinar. Botei no meu grupo da família, meus filhos, parabéns, né? Que ponto que a gente chega, né? Mas o fato é que já passou dos 60, porque eu não tenho 60 ainda, estou com 58, mas já fui convocado e quarta-feira vou tomar o que vier lá. Não sei se vai ser Pfizer ou AstraZeneca, o que vier eu estou topando. Mas parabéns, muito bom. Bom, César, então aproveitando, né, você aí, assim, você percebe, né, agora com essa performance de Portugal, não só tudo que a gente já vinha vendo, né, toda essa atratividade do mercado imobiliário, o Golden Visa, né, agora cada vez mais demandado e principalmente com esse deadline de mudar o Golden Visa até início de 2022, empresas grandes indo para isso, já era um movimento que a gente via, mas é lógico que Portugal ganhou aí um outro holofote, né, durante a pandemia. Você acha que essa tendência de Portugal ganhou força por conta aí do Covid, por conta da pandemia? Certamente, né? Certamente. Eu acho que a pandemia, acho que isso é claro, né, e notório no mundo todo, né? As pessoas ficaram mais em casa, né? E a busca por qualidade de vida, né? Acho que se tornou mais evidente, né? Quer dizer, você está confinado em casa, quem tem espaço, quem morava em casa, quem tem jardim, andou muito mais feliz nos últimos tempos do que quem mora em apartamento, né? E isso se refletiu muito rapidamente aqui, tá? Ainda que o mercado imobiliário tenha sido impactado, principalmente no início, nos primeiros meses da pandemia, bastante pelos estrangeiros, né, que são os maiores compradores de imóveis em Portugal, porque exatamente não podiam voar para cá, mas existe o mercado interno, né? E houve, por parte dos portugueses, uma busca frenética por casas e apartamentos com jardins, né? Isso houve aqui um movimento bastante grande que a gente percebeu. Mas eu acho que, ainda um pouco antes disso, né, o que a gente tem que ver é que, antes pandemia, né, logo antes pandemia, até então, Portugal já vinha, né, um crescente, né, de turismo, dessa busca aí, enorme por estrangeiros de uma maneira geral. Isso é importante a gente frisar e ficar claro para o brasileiro, porque eu acredito que para todos os brasileiros que não conhecem, né, o que está se passando aqui, pareça um pouco óbvio, né, que o brasileiro se interesse por Portugal pelas ligações que o Brasil tem com Portugal, o idioma, aquela coisa toda, né? E é fato, né? É fato. Mas acontece que o brasileiro, né, a gente já disse outras vezes aqui, não é o maior comprador dos estrangeiros em Portugal, ainda que tenha toda essa ligação com Portugal, né? Os europeus, os franceses principalmente, né, os ingleses, alemães, e aí vai os países nórdicos, os chineses, a África do Sul. Então, assim, e agora os americanos, agora que eu digo, já tem uns 2 anos, os americanos também estão buscando muito Portugal. Nesse momento, né, Fabiano, nós estamos atendendo um espanhol, um espanhol, acho que 2 americanos,
Família de irlandeses. Um irlandês, um colombiano, você vê como é que a coisa... Né? Então, assim, na realidade... Uma família da Indonésia. Indonésia, pois é. Então, você vê, isso nós que somos mais focados no mercado brasileiro, mas mesmo assim, né, acaba que um indica o outro e tal, e acaba a gente atendendo também esses outros países. Então, na realidade, Portugal já vem, né, nos últimos anos, isso acho que é notório, tomando muito espaço no cenário mundial, né? Que as pessoas nem conheciam Portugal, ou enfim, pouco conheciam de Portugal, e passaram a tomar conhecimento de uma série de características que Portugal tem, né? Que a gente gosta de repetir, é importante, até porque tem sempre gente ouvinte pela primeira vez, né? Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, segurança, né? Onde o primeiro e o segundo, nós estamos falando de Nova Zelândia e de Islândia, que são ilhas, né? Então, na realidade, é o primeiro país continental mais seguro do mundo. Verdade. Isso para o brasileiro não precisa nem falar, né? O que isso impacta, tá certo? Mas não só para o brasileiro, mas mesmo para o francês, que tem ataque terrorista, que não existe, por exemplo, aqui, né? Isso chama atenção, né? E em países desenvolvidos também. Então, segurança, pô, top. 12º melhor sistema de saúde do mundo, e isso se refletiu durante a pandemia, né? Comprovou-se, né? Durante a pandemia que mesmo apesar de ser um país de idosos, né? Que a maioria, apesar desses números parecerem pequenos, né? Essa estatística baixa, né, Fabiano? E por que só está chegando aos 65 e agora chegando aos 60? É porque tem muito velhinho aqui, tem muito velhinho, e eles foram as prioridades da vacinação, né? Então, é natural que demore a chegar mais ali pelos 50 ali, né? Que nem eu aí, para vacinar. Mas, mesmo assim, né, com todos os velhinhos, né, e estando ao lado de fronteira, né, de países como é o caso aqui da Espanha, muito próximo de Itália, de França, que foram extremamente impactados pela pandemia, né? Portugal saiu muito bem, né? Então, isso é reflexo, obviamente, da saúde, né? E da manutenção da saúde, mesmo dessas pessoas idosas que nós temos aqui. Então, saúde, top. Falei, segurança, top. Escolas, né? Educação, entre as melhores do mundo, né? Sistemas de ferrovia, de hidrovia, de aeroportos, 24º, 25º, 26º melhor do mundo, né? Tanto é que Portugal é considerado o 15º país com as melhores infraestruturas do mundo, quando você computa tudo isso aí, transporte, etc. Então, ou seja, o clima, né? Um dos melhores climas da Europa, tá certo? Aqui são 300 dias de sol, né? Que a gente fala aqui, né? Então, essas características, né? Custo de vida, é um dos melhores custos de vida da Europa, tá certo? Então, são uma série de aspectos muito positivos que vinham fazendo com que as pessoas já se sentissem atraídas por Portugal, né? E aí vem a pandemia, né, que exige mais aí qualidade de vida das pessoas, ou as pessoas buscam mais qualidade de vida, e ainda por cima esse impacto, né, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, esse seminário que nós estamos fazendo aqui agora, ao longo dos últimos, sei lá, 6, 7 anos, nós fizemos mais de 100 palestras presenciais no Brasil, né? Vimos eu e você aí para Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro e São Paulo toda hora, Recife, Fortaleza, né? Belo Horizonte, né? E aí as pessoas passaram, nós também, né? Acho que é um grande ganho, né, dessa pandemia, a perceber que essa comunicação se dá bastante fácil e eficazmente através dessas videoconferências, certo? Então, essa questão de você poder trabalhar de casa de uma forma eficaz fez com que muitas pessoas repensassem o seu lugar de trabalho, o seu lugar de moradia, né? Por que eu vou morar enfim, perto do meu trabalho, se eu posso falar isso da Europa, por exemplo, eu posso fazer isso de Portugal. E se em Portugal é mais barato e melhor de se viver do que onde eu vivo, então eu posso ir para Portugal. E aí até um fenômeno, né, que o Fabiano gosta muito de falar, que são os nômades digitais, né? A gente vem vendo aí esse pessoal que trabalha aí dessa área digital, né, e trabalhava, sei lá, na Inglaterra, na Holanda, não sei onde, e Estados Unidos e por aí vai. A gente tem, inclusive, um cliente nosso que veio do Canadá. Do Canadá, o cara resolveu vir do Canadá para Portugal. Ele falou, pô, tanto faz eu trabalhar uma vez por semana, eu tinha que ir lá no escritório, mas aí quando é com essa história da videoconferência, a gente viu que nem precisava mais ter escritório. Então, eu quero morar em Portugal, né? Então, existe, né, durante aqui a pandemia, uma busca, inclusive, nosso parceiro que trabalha com a questão da alocação dos imóveis, né, e que a gente sabe que foi bastante impactada durante a pandemia, ainda está, né,
a questão do turismo, né, pelos motivos óbvios, de poder viajar para cá, impactou bastante essa coisa do short rental, que é o aluguel de curta temporada. Por outro lado, houve uma vinda de um mercado novo, que são essas pessoas que buscam moradia e para fazer até algumas experiências de 6 meses, por um ano. Então, a gente conseguiu repor, né, bastante, uma boa parte, uma fatia desse mercado de short rental com esses nômades digitais. Então, respondendo a tua pergunta, eu não tenho dúvida, né, de que se Portugal já era atrativo antes da pandemia, a partir do momento que as pessoas agora estão muito mais ligadas nessa questão de qualidade de vida, do ar livre, né, e Portugal com a riqueza que tem, né, de norte a sul, eu não me lembro agora, são quilômetros e quilômetros de extensão de litoral, não sei se o Fabiano tem isso de cabeça aí, você tem de praia, você tem... Bom, aqui, por exemplo, em Cascais, né, onde a gente vive, né, aliás, nós três, né, tanto a Andréia, eu e o Fabiano vivemos em Cascais, é uma opção bem óbvia para carioca e para gaúcho, né, que é o caso aqui do Fabiano, né? O que a gente mais vê aqui em Cascais é carioca e gaúcho, tá? Mas tem também lá um paulista ou outro, né? um nordestino e tal, pessoas de outro lugar. Mas carioca e gaúcho são apaixonados, né? Cara, Cascais é um negócio impressionante, né? Você tem aqui uma diversidade de oportunidades nessa área de questão de lazer, de ar livre, né? Então você tem aqui que praias e mais praias, você tem aqui de ciclovias na beira do mar, você subindo para a Serra de Sintra. Ontem, por acaso, fui dar uma pedalada aí com os amigos. Quem gosta de bicicleta, tem vários grupos de brasileiros, inclusive, né, que fazem aquelas pelotões, né, de bicicleta e tal. Ontem eu descobri um parque lá na subida lá para Sintra, lá, eu até esqueci o nome, não sei o que, amarelo, da Peninha, perto do Peninha, sabe qual é o parque da Peninha? Aí descobri que tem uma... Olha que eu moro aqui há 5 anos, eu ando para tudo que é lugar, mas não conhecia esse lugar. Que tem uma barragem da Mula. No meio do negócio tem uma barragem, um negócio maravilhoso, lindo. Então, assim, para onde você vai aqui, você tem oportunidade. Hoje eu fui... A minha esposa está fazendo uma aula de tênis numa quinta de 46 hectares. É um bairro, né, do Rio de Janeiro. 46 hectares de quinta, e o cara fez lá uma instalação de tênis. Tem vários clubes de tênis, deve ter uns 4 ou 5, né? Mas esse é um negócio especial. Clubes de golfe também tem uns 5, né? Hípica tem 3. Estou falando de Cascais, né? Só Hípica tem 3. Então, assim, o que você quiser fazer, quer fazer kitesurf, vai para o guincho, tem surf, tem tudo que é canto. Caravelas, né, Carcavelos, na parede, na própria Praia do Guincho. Então, assim, você tem tantas oportunidades, tudo assim, né? 5 quilômetros para cá, 5 quilômetros para lá, né? E, além disso tudo, as melhores escolas internacionais, hospitais. Então, assim, eu hoje tenho até uma vontade de ir para... Um amigo meu de Lisboa me chama para jantar em Lisboa, eu falei, tenho certeza, apesar de que nós estamos falando de 20 minutos, né? 20 minutos lá, 20 minutos lá. Tudo isso por um custo muito acessível, né? A gente fala... esses tempos eu matriculei meu filho na escola de futebol do Luiz Figo, aquele jogador português famoso. Mas a mensalidade é de dar inveja, né? Paga-se 20 euros por aula, então é uma coisa, 15 euros por aula, ou 50 euros por mês, é uma coisa assim. Quanto é que a gente está pagando de aula da hípica lá? O filho do Fabiano e minha filha fazem aula, acho que é 15 euros. É isso, 15 ou 20 euros. Uma hora de aula com cavalo, maravilhoso. Entendeu? Então, assim, tudo muito fácil, muito rápido, né? E aí, então, tentando resumir essa pergunta que você fez, eu acho que a partir do momento que as pessoas descobrem que existe tudo isso, né? E com muita segurança, né? E outra coisa, né? Estou falando de Cascais aqui, mas não estou querendo vender Cascais, não, porque também se vier todo mundo para cá vai ficar ruim, né? Mas porra, Cascais é a cidade, eu nem sabia disso, mas Cascais é a cidade considerada a cidade mais segura de Portugal, que é o terceiro país mais seguro do mundo e o primeiro, né? Quando você pensa de forma continental. Então, eu gosto muito de falar isso. Eu moro aqui num apartamento que é resto de chão, né? Que resto de chão é térreo, né? Para quem não sabe, né? E o quarto da minha filha, de 8 anos, fica virado para a rua. A janela tem aqui... Eu estou no nível da janela aqui, deve ter 1 metro de altura, estou aqui acima da mesa, e não tem grade. Não tem grade. Quer dizer, quando é que alguém no Rio de Janeiro ou Porto Alegre ia imaginar, né? De morar num apartamento de térreo, cuja quarta da filha, que o meu é do outro lado, no outro quarto,
não tem grade, né? Mas é por isso, né? Porque a gente está num outro ambiente, né? Então, às vezes é até difícil, né? Para a gente, quer dizer, leva um tempinho, né? Para a gente se adaptar, né? Você parar, por exemplo, aqui é o tal do carro conversível, né? Aliás, né, André, temos carro conversível, né? Por acaso igual, né? A gente pode ter carro conversível aqui, tá certo? E tem carro conversível baratinho, não é questão de custo, de valor, não, né? Porque tem qualquer carro, a maioria dos carros aqui tem versão conversível. E por que você pode ter conversível? Porque é seguro, pô, né? Eu posso parar meia-noite num sinal, sem ninguém na rua, num carro conversível com a capota aberta, que eu não vou ser assaltado, né? Isso não tem preço, né? E eu acho que é isso, de alguma forma, as pessoas estão descobrindo, já vinham descobrindo antes da pandemia, e agora acho que sim, respondendo, acho que só vai ajudar. E outra, hein? A gente já entrando aqui, possivelmente uma das próximas coisas que você vai fazer, a gente já começa a ver esse reflexo, né, Fabiano? Agora que as coisas estão começando a se acalmar, as pessoas estão começando a poder vir para cá, a gente houve uma aceleração muito grande nesses últimos meses. Mas, enfim, já falei demais, vou deixar você. César, você sabe que isso que você falou é agora, né? E toda vez que a gente recebe um cliente novo, a primeira coisa é entender, né, o que esse cliente está buscando e depois começar a construir esse case Portugal, né? O financiamento, enfim, taxa de juros, o porquê da atratividade, potencial de valorização. E, ultimamente, eu tenho escutado vários clientes falar a mesma coisa. Cristiane, olha, só pela qualidade de vida, segurança e o sistema de educação, para mim já está valendo, não precisa mais nada, né? E é isso, né, que a gente vê. Aí, só que aí você bota, né, a saúde, as infraestruturas, o vinho, a gastronomia. Então, assim, realmente é muito sedutor, né? Recentemente... Nem entrei no mérito do vinho, porque é comida de altíssima qualidade e a custos muito razoáveis. Recentemente, né, saiu aí em várias publicações, né, saiu na Forbes recentemente a Algarve, né, como destaque para moradia depois da pandemia, para moradia na aposentadoria também. E aí até esse assunto que eu queria entrar agora, né? Em função disso tudo que você já até, enfim, quase que antecipou, né? Está meio que encaminhando para isso. O que vocês estão vendo aí? Assim, existe interesse aí dos estrangeiros por novas regiões, né? Porque a gente via muito, eu diria que 80% dos nossos clientes estavam baseados em Lisboa e Porto, e talvez tenha uma tendência agora aí por ampliar um pouco isso, ou muito, né? É fato, sim. É fato. Novamente, essa questão, acho que do trabalho, né, que ficou mais evidente, né, que se pode trabalhar longe, né, da sede da sua empresa, do seu escritório, né? Enfim, se é para trabalhar remotamente, né, vou pensar que tanto faz, né, se eu estou em Lisboa, se eu estou em Évora, ou se eu estou no Algarve, ou se eu estou no interior de qualquer lugar, desde que eu tenha uma boa internet, né? Então, a gente vem vendo isso, sim, acho que tem bastante a ver com o nosso tema aqui de hoje, né? E isso está acontecendo no Brasil também, né? Eu tenho vários amigos, né, que tinham tem casa, né? Por exemplo, na região serrana, né? Ali de Itaipava, Petrópolis, etc., ou em Angra dos Reis, né? E essas pessoas foram para lá e lá estão, né? Eventualmente vai ao Rio, passa um dia ou outro, né? E também no Sul, em São Paulo, isso tem acontecido. Então, não é diferente aqui, né? A gente vê, sim, que tem havido uma busca muito maior por lugares não tão óbvios, né, quanto Lisboa, Cascais e Porto, né? E você sabe que aqui em Portugal, normalmente, dependendo da estrutura familiar, né, da pessoa, por exemplo, se tiver filhos pequenos, filhos de idade escolar, né, isso às vezes pode ser um problema, né? Em muitos lugares isso é um problema, né? Aqui nem tanto, né? A gente vê aqui, no outro dia mesmo nós tivemos passando aí um fim de semana no hotel, né, Fabiano, lá em Setúbal, né? Que está aqui a, sei lá, 1 hora daqui de Lisboa, mais ou menos, para o sul, né? Quase chegando no Alentejo. E uma das melhores escolas de língua inglesa de Portugal fica lá em Setúbal. Pô, pode imaginar um negócio desse, né? Palmela, né? Palmela, exatamente. E assim também no Algarve também tem escola de excelência. Então, assim, você consegue
sair dos centros urbanos, né, dos centros mais óbvios, e estar em lugares mais remotos, talvez até morar numa quinta, né? Enfim, para quem não sabe, quinta aqui é como se fosse uma fazenda, né, um sítio, né, algo desse tipo, né, que a gente chama no Brasil, né? É um sítio com história, né? Com história, exatamente, não é com propriedades. Aliás, né, a André vai falar um pouquinho para gente disso aqui. Mas sim, e outra coisa, uma outra área também que tem sido muito procurada, né? Nós mesmos estamos fazendo negócios lá, é a área de Comporta, né? Que eu falei agora há pouco de Setúbal, né? Comporta é logo depois de Setúbal, né? Em Alcácer do Sal, né? Que é o município, né? E você pode atravessar, inclusive, de Setúbal para Comporta de ferry, né? Ou pegar a estrada, dar uma voltinha um pouquinho maior, mais uns 15, 20 minutos. Então, Comporta é uma praia maravilhosa, linda, né? Em que você tem... Olha aqui, ó, aliás, nós fizemos uma live no ano passado, lá da praia mesmo. Foi. Se lembram, né? Esse aqui eu acho que é o bar do Diniz, se não me engano. Tem uns 3 ou 4 bares, esse aqui é o mais simplesinho, os outros, mas é o mais rústico, né? E mais tradicional, mas tem hoje uns 3 ou 4 lá, né? O Café com Porta, enfim, que são super, super bacanas, super badaladas, né? E você tem aqui um marzaço, né? A outra coisa, né? Você não tem construções na praia, né? Então, se por um lado aqueles que procuram casa com o pé na areia, né, se frustram, mas por outro lado, para quem vai à praia, é muito agradável, né? Como se você estivesse ali no recreio, aquela zona ali do recreio, né? Por exemplo, né? Que você não tem em casa ali, nem edifício, né? Então fica muito, muito gostoso, né? E essa área de Comporta vem se valorizando muito, né? São vários empreendimentos lançados aí nos últimos tempos, e aí a coisa já cresceu um pouco, de Comporta já foi para a praia seguinte, que é Carvalhal, e aí agora a região de Melides, que é mais 10 quilômetros para lá, mais 10 quilômetros para cá, tem Troia também, né, que já é um outro destino também próximo à Comporta, já mais tradicional, de alguns anos atrás, mas em Troia, por exemplo, foram construídos vários prédios, tal, já ficou uma coisa assim já meio urbana demais, né? Comporta conseguiu preservar bastante essa característica mais rústica, né? Então, essa região... Oi? Não, desculpa te interromper, mas só para aproveitar essa imagem e situar as pessoas que estão nos vendo, aquilo que se enxerga ao fundo, aquelas montanhas lá, aquilo já é o litoral, são as praias de Setúbal. E poucos quilômetros depois daquilo já vem o Rio Tejo e já chegamos em Lisboa. Então, Comporta tem essa vantagem. Se estar numa zona rural, né, tradicional de plantação de arroz e de seca do bacalhau. Quando eu digo isso tradicional, é tradicional de verdade, com história, com ruínas romanas, inclusive. Mas logo depois ali a gente está em Lisboa, muito próximo de Lisboa, né? Você tem ali a Serra da Rábida, né? E você Sim. tem ali praias que inclusive foram nos últimos anos aí consideradas uma das praias mais bonitas do mundo, como é a Ribeira do Cavalo, né? É uma praia linda, maravilhosa. Parece que você está no Caribe ali, né? Tem uns cantinhos ali super gostosos, né? E, enfim, essa é uma das áreas. Agora, o Algarve também, né? Uma outra opção, né? Acho que a gente também tem alguma foto aqui do Algarve para dar uma dica para o pessoal. O Algarve é bastante grande, né? Aqui, por exemplo, eu não sei exatamente que praia é essa, para ser sincero, mas são várias praias desse tipo aí, né, com águas paradisíacas, né? À medida que você vai... O único problema de Portugal, pessoal, também precisamos ser honestos, né? É tudo maravilhoso, só tem um probleminha, a água é meio fria, né? A água aqui em Portugal é friazinha, né? Mas à medida que você vai chegando para o sul e chegando para próximo à Espanha, né, que é o caso do Algarve, ela vai esquentando aos pouquinhos, né? Tanto é que a ponta do Algarve, mais a leste, mais a oeste, né? A ponta mais a oeste, que é de Sagres, né? Sagres, né? Ela é bem mais fria que a outra ponta lá para o lado de Faro, né? Para o lado de Olhão. Aí já está mais próximo do Mediterrâneo também, então, né? Não, no verão vai bem, né? Mas no inverno realmente é complicado, mesmo aqui em Cascais, inclusive, né? Mas, enfim, então são lugares paradisíacos. Você tem umas grutas lindas, né? De Vianagio e tal, você pega uns barquinhos, vai lá dentro das grutas, um negócio impressionante. Então, a região do Algarve, ele é bastante grande também, né? São muitas praias, como nós falamos aqui. Tem a Quinta do Lago, que é um negócio assim top, né? Onde o Ayrton Senna tinha casa, né? E casas de milionário lá. E você tem lugares mais rústicos, mas muito agradáveis, como é o caso de Lagos, por exemplo, né?
e outras localidades lá. Então, sim, são destinos que estão sendo, acho que agora, de uma certa forma, procurados por quem quer morar, né? E não somente quem quer ter uma casa de veraneio, né? Que tipicamente o Algarve era muito daquela coisa do inglês, né? Do alemão, do holandês, né? E para passar verão, né? Mas agora as pessoas já olham com outro olhar, né? Que sabem que podem também morar por lá. Então são várias opções, né? E também na própria região do Douro também, né? Aí já depende da pegada, né? Se a pessoa quer mais o mar, aqui, por exemplo, nós temos o Douro, né? Com várias dessas vinícolas aí, né? É uma coisa maravilhosa, bem lindíssima, né? E você também tem não necessariamente na beira do Douro, porque obviamente é uma área supervalorizada, onde tem muitas das vinícolas, mas em algumas regiões um pouquinho mais para dentro você tem aí oportunidade de quintas e áreas de terras para fazer outro tipo de cultivo, por exemplo, como a gente vai falar já aqui. Enfim, é isso aí. Eu acho que tem sim. Portugal é muito bonito, é muito rico e muito diverso. Né? Até neve tem, né? Na Serra da Estrela. Tem vulcão, né? Tem vulcão, tem neve. Parece que você está descrevendo um continente, né? Vulcão, não me lembro, não. Tem vulcão aqui? Tem nos Açores. Açores, né? Nos Açores, é verdade. É lá no meio do mar, mas tem. É Portugal. É verdade. É porque a gente não costuma falar muito, né? De Madeira e Açores, mas até é verdade, até Madeira e Açores que são maravilhosos. E aí, assim, aproveitando um pouquinho essa mudança do perfil do cliente ou dessa demanda, né? Aí eu acho que mais até um pouco para o Fabiano. A reboque da mudança das regiões, Fabiano, assim, a gente percebe também uma mudança no perfil dos imóveis, né? Buscados não só pelos estrangeiros, né? Mas também pelos portugueses, mas principalmente pelos estrangeiros. Como é que vocês estão vendo isso aí, né, em loco? Isso está bem claro. Eu também imagino que, como o César falou, que é uma coisa mundial, não é só aqui em Portugal, mas está bem claro aqui a mudança de foco dos nossos clientes. Primeiro, porque eu acho que inicialmente a gente trabalhava com muitos expatriados, pessoas que tinham passado a sua vida inteira trabalhando fora do seu país de origem e chegavam numa fase da carreira e tinham que escolher, podiam escolher um lugar para morar, e aí buscavam um lugar, botavam numa planilha lá, imagino, lugares com as qualidades que eles buscavam e acabavam encontrando quase tudo isso em Portugal, né? Hoje, na verdade, esse mercado ele aumentou, não é só de expatriados. Hoje tem muita gente que nunca saiu do seu lugar de origem, mas que já se enxerga trabalhando à distância, remotamente. Isso já era uma tendência antes da pandemia, a pandemia veio reforçar, a gente sempre fala sobre isso. Então, tem muita gente que continuou a vida inteira no seu país de origem, mas hoje se dá conta que não faz mais sentido ele estar naquele lugar se aquele lugar não oferece para ele uma qualidade de vida que ele pode encontrar facilmente em outro lugar, e Portugal se destaca nesse sentido, né? Então, isso é uma coisa. E aí essas pessoas, naturalmente, essa busca por imóveis também mudou. Agora as pessoas, o mercado cada vez mais valoriza as áreas externas, então são os apartamentos com grandes terraços, com grandes varandas, em regiões ensolaradas, né? E também está muito valorizado o mercado das casas, das moradias, que eles chamam aqui. Então, aqui na linha de Cascais é incrível como as casas... O mercado é líquido de maneira geral, mas as casas ainda ganharam mais liquidez, mais procura, e como a oferta não é muito grande, então isso ficou quase que um garimpo, a gente encontrar esse tipo de imóvel, né? E eu queria aproveitar essa deixa para introduzir no papo aqui a Andréia Pereira, que foi a nossa cliente, hoje mais do que cliente, é uma amiga. A Andréia tem um super case que eu acho que mostra tudo isso que eu vinha falando e mais um pouco, porque é o caso concreto, né? A Andréia, uma super executiva da Coca-Cola, 27 anos de Coca-Cola, e passou por isso, né? Quer dizer, resolveu em algum momento mudar de vida, e eu não quero me estender muito mais, eu quero que você, Andréia, conte a sua experiência. Primeiro, muito obrigado pela tua participação, eu sei que a Andréia é daquelas pessoas que tem inúmeros projetos em andamento, e hoje ela vai falar um pouquinho mais de um deles só, mas a Andréia é uma pessoa que não para, né? Está sempre inventando alguma coisa nova, super empreendedora,
super competente no que faz. E, Andréa, por favor, nos conta um pouquinho dessa sua experiência, essa mudança de vida e como Portugal entrou na sua vida e por que Portugal, né? Então, Fabiano, acho que você descreveu exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu fiz a planilha que você estava dizendo, né? Em algum momento lá atrás, há quase 6 anos atrás, eu fiz exatamente isso, né? Eu me sentei, eu ainda trabalhava e não tinha nenhuma previsão de sair daquela vida de executiva, né? Expatriada de um lugar para o outro, e fiz exatamente esse estudo de aonde eu ia com a minha família, quando essa vida de alguma forma terminasse. E eu fiz o primeiro passo de investimento pelas mãos da Global Trust aqui em Portugal, super feliz. Eu sempre digo que assim, eu não podia ter sido mais bem atendida e ser mais feliz, tanto que, enfim, a gente está aqui, né? 6 anos depois a gente está aqui. Depois disso, eu fiz outro investimento com vocês aqui na linha de Cascais, num processo totalmente experimental, porque a gente conseguiu, foi um super negócio o primeiro investimento que a gente fez realmente. E aí, quando a pandemia, né, eu saí do meu trabalho e tirei um sabático. Quando a pandemia acabou com a minha festa, né, eu estava viajando, enfim, um ano de sabático. Quando a pandemia acabou com a minha festa e eu vim para Portugal, foi muito óbvio a escolha de vir para Portugal, né? Eu já me sentia em casa, já convivia com tudo isso que vocês descreveram, que eu não vou repetir. E foi muito fácil vir para Portugal no meio da pandemia. Sabendo que, enfim, a gente já está em lockdown. A gente fez exatamente isso. Eu aluguei um apartamento pequeno com as minhas 2 filhas, e passei dias espetaculares caminhando na praia, porque a gente estava a 2 minutos da praia, aproveitando esse Cascais vazio. Quando um dia o César me ligou e falou: Déia, eu acho que tem uma oportunidade de você fazer um outro investimento. Então, acho que aí tem várias coisas da Global Trust, né? Tem a confiança de saber que vocês acessam, enfim, todas as companhias de imóveis daqui. Tem esse tipo de confiança de, olha, tem uma boa oportunidade aqui. E você, o Fabiano, foi que sofreu na minha mão, né? Porque eu comecei procurando um apartamento de 1 quarto, tal, só porque eu ia ficar sozinha, até que eu terminei comprando essa casa onde eu tô. Enfim, eu tô na minha casa, que é uma dessas casas que vocês me ajudaram, né? Que é uma dessas casas, enfim, únicas, como o próprio Fabiano disse, aonde eu tenho literalmente a casa da Quintinha. A casa que eu tenho era a casa original da Quinta, perto do Estoril. A gente já tá, enfim, eu tô há 5 minutos caminhando do centro de Estoril, mas isso aqui era longe, em 1940, quando a minha casa foi feita. E eu tive essa sorte de conseguir um espaço onde eu pude... enfim, aí está o meu Instagram e, enfim, o projeto da Casa da Quintinha, mas o projeto dessa casa é um espaço onde a gente possa compartilhar coisas que a natureza dá para a gente. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa casa, quando a gente comprou, eu me lembro do César andando pelo terreno comigo no dia que a gente escolheu, né, me olhando com a cara de louco, porque assim, a gente tinha um terreno baldio. Anne, se você puder passar para a foto da horta, e a gente literalmente transformou esse terreno baldio nessa beleza. Assim, o projeto é incrível. Tudo que vocês estão vendo aí, a gente fez. Realmente, eu encontrei gente incrível aqui em Portugal. O serviço de novo, né? Você vem para uma qualidade de vida diferente em todos os sentidos, né? Gente maravilhosa como o Zé, da Horta do Zé, que me ajudou a botar esse sonho em pé. Ou a Suzana Caseiro, que eu chamo a minha professora de horta, uma mulher que tem um projeto ensinando as pessoas a fazerem hortas urbanas no norte de Portugal, todas as aulas online. Gente, eu nunca plantei nada na minha vida, né? Eu acho que a única coisa que exatamente, eu digo isso, as pessoas não acreditam, né? Tudo que vocês estão vendo nessas 2 fotos, porque esse já é o plantio de verão, foi literalmente plantado por mim e pela minha filha. É um super projeto, a gente está super feliz. A casa agora, com a abertura do lockdown, vai voltar a poder receber os eventos, porque a gente tem um jardim enorme, então a gente pode fazer tudo na área externa, não tem nada indoors. E é isso, assim, a ideia... Eu mudei completamente a minha vida. Eu sou uma super sortuda. As pessoas dizem, como é que você se sentiu no lockdown? E eu fico calada, né? Porque com esse jardim e essa horta, eu não fiz lockdown. Eu tive a honra de cuidar da minha horta durante o lockdown. Mas, de novo, tudo isso guiada aí, né, por essa galera da Global Trust, que, de novo, agora são amigos, depois de 6 anos.
vocês literalmente são super amigos. Eu tenho o maior prazer e a maior honra de que vocês me convidem para esses momentos, porque realmente é um prazer trabalhar com vocês. Andréa, Obrigado. bom, primeiro, obrigado pelo comentário, foi um prazer atender você. Andréa, me fala um pouquinho mais, que agora você está super inserida nesse contexto, nessa nova realidade, e a gente tem visto, eu tenho me dedicado a ler sobre isso, nós temos uma família de irlandeses buscando agora uma propriedade, essa sim mais rural, para produzir os próprios alimentos. Eu lembro que a demanda, inclusive, foi bem essa. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer criar uma propriedade nossa que seja autossustentável e que a gente possamos produzir o alimento para a nossa família. A gente sabe que Portugal, nessa cena das hortas comunitárias, é incrível. Até anotei aqui, parece que são 70 municípios no país que já têm hortas comunitárias. Eu, de novo, anotei um número, são 700 mil metros quadrados de hortas comunitárias espalhadas pelo país. Existem essas biorregiões, que é uma coisa muito nova no mundo, de 10, 15 anos para cá, mas que Portugal já está na vanguarda, já selecionou 4 biorregiões, são regiões de cultivo biológico, de alimento sustentável. Como é que o que isso traz para o seu negócio, esse da Casa da Quintinha, e de que maneira isso te ajudou, e se isso influenciou, se você já sabia que Portugal era tão vanguarda nesse tipo de situação? Não, essa foi uma enorme surpresa, Fabiano. Então, é incrível realmente o que Portugal tem desenvolvido, não só nessa área, mas, enfim, toda a área de pesca. Tem um monte de projetos de sustentabilidade. Minha filha estuda sustentabilidade, então a gente está super engajada com tudo isso. Foi uma enorme surpresa. Foi uma enorme surpresa descobrir que, embora Portugal tenha passado por uma ditadura, parte da herança dessa ditadura é exatamente o fato das pessoas saberem cultivar e gostarem de cultivar. Eu tenho 6 grupos no Facebook de hortas urbanas, gente que planta desde um canteirinho, né, um vasinho no seu jardim, até, enfim, um espaço como o meu. E, de novo, eu saio da minha casa, a 2 quarteirões da minha casa tem a horta comunitária do bairro. E você acha que é fácil você plantar na horta comunitária do bairro? Bom, você está começando essa aventura, Fabiano, mas tem uma fila. Assim, não é... E você sai sábado, eu saio sábado para andar com o cachorro, e é lindo ver as pessoas trabalhando na horta comunitária. E é lindo ver, eu digo pelos meus vizinhos, né? Assim, ter o vizinho, como eu tenho várias vezes, às vezes eu estou trabalhando na horta e o vizinho abre a janela e pergunta: escuta, quando é que vocês começam a vender de verdade? Porque é isso, né? Essa coisa, e a gente diz: não, vem aqui e tira o que você quiser, né? A gente, enfim, nem consegue consumir tudo que a horta está dando para a gente. Foi lindo poder aprender. Eu nunca tinha plantado nada na minha vida. É um enorme prazer você, né, poder comer uma coisa que era uma sementinha. Semana passada está no Instagram. A minha filha estava emocionada de tirar as cenouras da terra. Assim, um momento aquilo. E, de novo, transformou a minha vida em muitos sentidos. É surpreendente o que você tem de recurso em Portugal. E é surpreendente a facilidade com que você tem de acessar recursos da Europa, né? E essa foi parte da minha escolha. Então, voltando àquele ponto inicial de por que eu escolhi Portugal, também por abrir portas para as minhas filhas, né? Se a gente pensar que, além de tudo, né, de toda a qualidade de vida que o César falou, de toda a tranquilidade, enfim, eu moro numa casa com portão para a rua. Quando eu botei o alarme da casa, as pessoas disseram: você nem precisa botar o alarme, você só compra aquela plaquinha que diz que tem alarme, põe na porta e não rola nada mesmo, então nem precisa disso tudo, entendeu? Eu N vezes esqueço a minha porta aberta, N vezes. Olha que eu sou carioca, criada no Rio, morei na cidade do México, então, assim, não é por falta de maluquice de achar que alguém pode entrar, mas é realmente essa sensação de Portugal em todos os sentidos. Portugal é uma enorme surpresa positiva e tem esse balanço de qualidade de vida com um cenário de universidades incrível, crescendo, um monte de gente fazendo estudos aqui super interessantes, e uma oferta realmente de um balanço, que era o que eu buscava. Eu buscava esse equilíbrio de vida, né? Onde você possa fazer coisas interessantes, como você disse,
Sim, eu saí, né, da multinacional para trabalhar menos. O César sempre morre de rir comigo, que diz: escuta, você trabalha menos? Não, eu trabalho mais. Mas eu trabalho em coisas diferentes, né? Que falam com o meu propósito, que enchem meu coração, que me deixam muito feliz de estar deixando, pelo menos, aí uma sementinha de um mundo melhor para o futuro. Que legal. É uma história linda e é uma Fabiano, Oi. sabe, só para a Andréia falando aí, né? Além de assim, ser muito inspirador isso, né? Acho que pode inspirar muita gente. O que é muito bacana e que não é incomum, né? A gente vê no nosso trabalho é as pessoas chegarem em Portugal com um pensamento, né? Já quase que com uma receita e na hora assim que deixa que tem esse casamento, né? Do nosso trabalho que a gente conhece o mercado, a gente conhece Portugal. E na hora que a gente começa a entender também o cliente, é muito comum isso, dos planos mudarem, né? Completamente, de repente chegou para um imóvel e acaba saindo com outro negócio completamente diferente, feliz da vida, né? Porque aí vira um plano de vida, né? Não é só um investimento, é um plano de vida. Exatamente isso, Tintim. Vocês me deram de verdade, né? O que a Global Trust fez comigo não foi conseguir um imóvel para mim. Ela realmente me deu né, um outro propósito de vida. É incrível, exatamente o que você acaba de dizer. Portugal tem uma característica, né, que a gente, no primeiro momento, às vezes, pessoas mais aceleradas, como é o meu caso, da própria Andréia, né? No primeiro momento, você, às vezes, se assusta um pouco, leva um trancozinho para se adaptar, porque as coisas acontecem no outro ritmo, né? Aqui as coisas são, né, mais devagar, as pessoas, né? Os locais, vamos chamar assim, tem um outro ritmo, né? Que a gente, no primeiro momento, tende a reclamar, se queixar, mas depois você vai entendendo, né? Que aquilo faz parte da cultura mesmo, né? E é muito legal, muito positivo, né? Eu acho que nos dá uma humanizada, não sei se é a palavra certa essa, mas nos dá uma certa humanizada, né? Eu pelo menos me sinto assim hoje bem mais relaxado, talvez, né? E no entanto, e já até respondendo aqui uma pergunta que alguém fez sobre internet no interior e tal, no entanto a gente imagina essa coisa mais, né? Mais provinciana, talvez mais simplória, que de fato é, mas em alguns aspectos dá show de tecnologia. Por exemplo, na questão da internet. Tanto assim que essa coisa aqui de sistemas e tecnologia que é tão forte que a Web Summit, né, que é aquele evento, o maior evento de IT, né, do mundo, Portugal, Lisboa, né, ganhou a concessão para fazer esse evento itinerante, ganhou uns anos atrás para fazer por 3 anos, e o negócio foi tão bem sucedido que a Web Summit resolveu se estabelecer aqui, a sede dela, e estender por 10 anos a realização da Web Summit. E Portugal está se tornando uma espécie de um hub digital, o Vale dos Silícios, né, europeu. Para você ver, parece contrastante, né, a coisa, né, que a gente está falando aqui, mas isso até durante muitos anos, nas palestras que a gente fazia, né, presenciais, eu dava esse exemplo, eu acho que já tem tempo que eu não falo. Por exemplo, né, você imagina uma escola pública, né, o teu filho numa escoala pública aqui, que aliás é de excelente qualidade, né, educação pública aqui. E na escola pública eles têm lá um cartão, lá um chip, né, que quando entra na escola ele passa o chip e aí o pai recebe a mensagem: seu filho entrou na escola. Né? Isso durante o dia lá, no horário do recreio, se ele demorar a voltar do recreio, o pai recebe, a mãe, né, recebe lá: seu filho está matando aula na escola. Eu soube disso quando a minha empregada surtou lá um dia na minha casa. O que houve? Porque meu filho... Como é que você sabe que meu filho está matando aula? Porque eu recebi aqui no meu telefone. Eu falei: você está de brincadeira, né? A escola pública está mandando mensagem para você. Você vê o nível de sofisticação, né? Por exemplo, né, dessa situação que eu vou trazer. Portugal, diga-se de passagem, né? Eu estava brincando essa semana com alguém aqui, essa coisa do Brasil, acho que chama Via Fácil. É Via Fácil que chama aquele negócio que você passa pelo pedágio, estacionamento, é isso, né? É Via Fácil. Chama Via Verde, lá eu esqueci o nome. E é um dos maiores orgulhos dos portugueses, né? Que foram os portugueses que inventaram o tal Via Fácil, a tecnologia do Via Fácil, do Via Verde. Então, assim, é meio contrastante isso, né? Parece que, por um lado, é muito simplório, mas a faculdade de Carcavelos, pessoal, né? Olha que eu já visitei várias universidades aí, muito lugar aí, é um negócio de outro mundo, né, André? Você já esteve lá, né?
César, não sei se você soube, mas essa semana os mesmos caras, né, da Via Verde, dos pedágios, estão instalando as estações de recarga rápida para os carros elétricos. E agora as pessoas vão poder ir para qualquer lugar em Portugal, porque você faz uma recarga completa de um carro elétrico em 10 minutos. Então, assim, eu conheço poucos países, inclusive nos Estados Unidos, é complicado a história de a vantagem do país ser pequeno, mas essa semana eles estão ampliando toda a disponibilidade de recarga para carro elétrico. E todo o programa que a cidade de Lisboa tem, né? Quem tem um carro elétrico não paga estacionamento em Lisboa. Enfim, eles têm, de novo, né? O país, é o que você diz, é um país de contrastes, mas acho que de contrastes positivos, porque a gente não espera esse tipo de coisa, né? Você chega aqui e diz, escuta, por que eu vejo tanto Tesla na rua? Porque tem toda essa rede de suporte mesmo, porque eles estão apoiando toda a história de sustentabilidade de maneira incrível. Toda a história de Cascais. Cascais tem transporte grátis para quem é residente em Cascais. Isso aí, transporte público gratuito. Essa pergunta que alguém fez aqui no chat agora sobre internet no interior é uma pergunta que eu responderia ela de uma outra forma. Portugal tem um território tão muito pequeno, então a minha comparação é com o Rio Grande do Sul. Portugal cabe 3 vezes, mais ou menos, dentro do Rio Grande do Sul. Então, não existe interior tão distante assim como existe no Brasil, né? Qualquer interior aqui tem um ambiente de interior, mas é um interior que fica a 30 quilômetros, 40 quilômetros de um grande centro, né? Um grande centro de nível português, obviamente. Então, a infraestrutura está ali, né? Ela não está distante lá, afastada, 200, 300 quilômetros, ela está ali ao lado, né? Mas para também não perder aqui a deixa, essa história da Andréia, ela é inspiradora, mas ela também é um reflexo disso que nós falávamos, né? São pessoas que... O mundo está mudando muito rapidamente, então as pessoas também estão mudando de vida muito rapidamente, alguns buscam isso e ainda não sabem como fazer, né? E Portugal oferece essas oportunidades. Portugal oferece essa nova... essa vida... essa segunda fase da vida, né, com uma oferta de serviços, de infraestrutura, de qualidade de vida e de história e de tecnologia. Então, é um lugar realmente que atrai por várias razões, mas uma delas é porque proporciona essa mudança de vida de forma tão saudável. Andréia, sua história é uma história para a gente contar sempre, sempre. É mesmo. Vocês são muito bons comigo, imagina. Pessoal, não esqueçam de seguir o Instagram da Andréia. Como é que é o Instagram, Anny? Coloca de novo aí, por favor. Legal, bacana, sim. Muito bacana a história. Casa da Quintinha. Casa da Quintinha. Exatamente porque eu tenho aquela plaquinha azul, né? As casas em Portugal têm nome. Eu descobri isso um dia. Eu liguei aqui para a prefeitura, que aqui chama a Câmara, para eles recolherem, porque eles fazem isso, né? Você corta as árvores, eles recolhem o lixo. E eles me disseram: a senhora está ligando da Casa da Quintinha? Ah, não, a gente sabe onde é, porque essa, de novo, né, era a casa da quinta aqui da região. Eu tenho uma foto da casa de 1940 que tinha só a casa, não tinha nada das casas ao redor. É muito, muito interessante a história. Mas obrigada, pessoal. Obrigada. Vocês são uns amores. Sempre. Obrigado, André, pela participação. Obrigado pela contribuição. Vocês sabem que eu recebi essa semana aqui, enquanto a gente está discutindo no Brasil se vai ter censo, se não vai e tal, e eu recebi aqui uma cartinha, né, ao morador do apartamento e tal, né? E aí, abri lá aquele negócio e tal, e era o censo, né? Quer dizer, me dando uma senha para eu entrar na internet, uma senha, e responder 30 questões, né? E, enfim, está dando todo o perfil aqui meu, da minha família, como é que é, escolaridade, enfim, tinha lá a cartinha aí, a André está com a cartinha. Eu fiz o meu também, tem aqui a minha cartinha. Mas você sabe que eu me dei conta? Foi a primeira vez que eu, César, respondi a um censo nos meus 58 anos de vida, quer dizer, Eu também. Na minha casa lá, se tivessem batido, eu saberia, pela empregada, pela minha esposa e tal. É gozado, né? Mas, enfim, eu participei aqui do censo aqui de uma forma bastante objetiva, gastei, sei lá, 10 minutos para fazer aquilo ali, né? Foi super clean, né? E funciona mesmo. Mas vamos lá, Titinho, vamos lá aqui para a gente poder depois... Pessoal, a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Estamos quase concluindo aqui e a gente vai depois poder bater um papo aí. César, eu queria voltar um pouquinho, né, pro nosso, né, mais focado aí no nosso business. Eu tenho tido muita pergunta aqui, né, as reuniões que eu tenho feito, enfim, as pessoas querendo saber como é que está o mercado,
o mercado desacelerou, acelerou, o preço do metro quadrado, como é que está? As pessoas têm uma expectativa, né, de ter tido uma queda com a pandemia e a gente sempre fala que continua dinâmico e o aumento da demanda aqui por brasileiro, pelo menos, é grande, mas nada como ouvir de vocês, né, que estão aí vivenciando isso e trabalhando com essa demanda aí no dia a dia. Recentemente, semana passada, né, Fernando, se não me engano, saiu uma reportagem, né, de um levantamento em que Portugal, não estou me lembrando agora qual foi o outro destino, Portugal e mais um ou dois destinos foram os únicos lugares do mundo em que os imóveis não caíram de valor e sim subiram. No caso de Portugal, em média, 8% foi a valorização no período da pandemia, né, do início de 2020 para cá, né. Então, isso, mais uma vez, né, comprovando tudo aquilo que a gente vem falando aí, né, da busca, né, das pessoas por qualidade de vida, Portugal já vinha representando e acho que está se tornando cada vez mais representativo nesse cenário imobiliário mundial, seja para investimento, seja para viver, etc. Então, a expectativa, sinceramente, a minha expectativa, né, é de que sim, né, acho que vai continuar havendo uma apreciação dos valores. Aí a gente está notando, né, eu falei ainda há pouco aí, mas agora dando números assim, acho que mais concretos, nós estamos atendendo aí 24, 25, 26, enfim, entre 20 e tal, 20 e poucas, nesse momento aqui, famílias brasileiras, né, houve nas últimas 6, 7 semanas aproximadamente, nos últimos 2 meses, né, eu acho que tem muito a ver com o momento político, né, e sem entrar aqui, né, em detalhes, mas as decisões aí de STF, né, e novos candidatos, quer dizer, velhos novos candidatos que estão para vir aí, né, a presidência do Brasil, eu acho que isso deve ter mexido com muita gente, porque foi muito sintomático, né? Inclusive aqui nós temos amigos aqui que fazem parte do board aqui de algumas instituições financeiras importantes brasileiras com representatividade aqui também tiveram a mesma feedback, né? Pessoas buscando, né, informações, querendo saber melhor das condições de vida aqui e tal. Tipo, eu acho que houve ali um movimento ali, né, de uma esperança, né, de que as coisas iam melhorar, né, depois da última eleição e depois, enfim, o que foi acontecendo e mais a pandemia e tudo mais, acho que vem mexendo bastante com aquelas pessoas que já tinham algum plano, né, e talvez estejam querendo agora antecipar uma possível migração, investimento, pensando mais à frente em termos de Portugal. Então, a gente está vendo isso muito forte aqui no mercado brasileiro, mas os demais mercados, pelos motivos que a gente já falou aqui também. Então, eu acredito sim, Cris, que vai continuar havendo. Portugal ainda está considerando os seus, fazendo uma comparação com outros países europeus, né, que seria talvez a melhor referência, né, para a gente, né, comparar com outros países da Europa, né, na mesma região. Portugal ainda é muito barato, né, comparado a esses outros países, no entanto, oferecendo condições de vida e tudo que a gente falou aqui agora de bem-estar muito melhores, né? Então, não faz sentido, né? Por que é mais barato o lugar que é melhor, né? Então, é uma questão de correção aí e eu acredito que vai haver, sim, uma apreciação importante ainda aí nos próximos anos, né? Não tenho dúvida disso, acreditamos nisso e fazemos isso, inclusive através da nossa incorporadora aqui. Nós temos também uma empresa portuguesa que incorpora, né? Que compra terrenos e faz projetos e constrói. Então, a gente acredita nisso a ponto de colocar o nosso próprio recurso, né? Acho que sim. Então, acho que essa é a tendência, né? Ok. E aí, Fabiano, até aproveitando aí então essa deixa do César, né, em embasar o porquê do investimento aí, como é que está o mercado, que regiões a gente diria para os clientes ficarem, né, assim mais atento, né, direcionarem aí seus holofotes? A gente sabe que não é uma região só, né? Portugal, enfim, ao mesmo tempo que é muito pequeno, é muito rico em regiões em crescimento, em regiões atrativas, né, principalmente para o investimento. Tintin, primeiro é importante contextualizar e, acima de tudo, entender qual é o objetivo do investidor, né? Então, se a pessoa está buscando um investimento puro e duro, como dizem os portugueses, com foco no yield, na taxa de retorno,
a gente pode traçar algumas estratégias. Então, uma delas seria a exploração do turismo, e para isso, hoje nós indicaríamos o norte do país, o Porto, que tem valor de metro quadrado bem inferior ao valor de metro quadrado médio de Lisboa, e ainda não existe na cidade do Porto o que eles chamam aqui em Lisboa de zonas de contenção, em que você não consegue mais a licença para explorar o seu imóvel no aluguel de curto prazo, né, que eles chamam aqui de alojamento local. Então, o Porto se destaca para esse tipo de estratégia. Mas, sem focar muito, né? Então, quer dizer, primeiro teríamos que entender qual é o objetivo, conversar bastante para poder perceber e orientar da melhor maneira. Mas, falando de forma geral, as regiões que a gente percebe que vem se destacando, Cascais sempre é uma região de destaque, né? Inclusive, parece que o céu é o limite aqui em Cascais. Cascais oferece tanto em termos de qualidade, tem tantos atrativos naturais, que nós percebemos, inclusive, que nos últimos tempos o valor do metro quadrado de Cascais, que antes a gente sempre dizia o valor do metro quadrado médio nas zonas prime de Cascais se equivalem às zonas prime de Lisboa. Aos pouquinhos, o valor aqui está se descolando de Lisboa, e já o preço aqui em Cascais já é um pouquinho mais alto do que as zonas prime de Lisboa. Tá? Então, Cascais sempre é um lugar para se investir, sempre é um lugar para se ficar atento. Mas, falando de outras regiões, eu ficaria, e também dando sequência em tudo que nós falamos aqui hoje, eu ficaria também atento a essas zonas periféricas do Porto, por exemplo. A região da Foz, do Rio Douro, é uma região historicamente valorizada, muito nobre, que também vem ganhando os holofotes, porque é aquela coisa de se morar no Porto, um pouquinho afastado do centro histórico e junto ao mar. Então, a Foz do Douro é sempre também um bom investimento. Ao lado da zona da Foz tem a região de Matosinhos, que também é uma região à beira-mar e que vem atraindo muitos investidores. Talvez essa seja a minha principal aposta, a zona onde eu recomendaria os amigos mais próximos que me perguntassem, porque já é uma região consagrada, está ao lado da Foz do Douro, que é uma das regiões mais valorizadas do Porto, fica ali entre a Foz e o Porto de Leixões, que eu acho que, inclusive, essa imagem aqui deve ser do Porto de Leixões, que é um dos principais portos aqui de Portugal. Tem 2 refinarias de petróleo, tem algumas grandes empresas do setor de serviços, bancos, financeiras, de telecomunicações, seguradoras se instalaram recentemente na região de Matosinhos. Então, é uma região que tem uma dinâmica econômica, industrial muito forte, além de ser linda na beira da praia. Então, ali também temos alguns empreendimentos muito interessantes, inclusive um dos incorporadores, que é um dos nossos maiores parceiros, fez um grande estudo de mercado em Matosinhos e identificou a região de Matosinhos como uma das regiões com a maior carência de unidades residenciais do país. Tá? Então, o investimento ali em Matosinhos também é recomendável. Aqui em Lisboa, também pensando em se afastar do centro histórico, indo para uma região de expansão, mas ainda assim bem dentro da cidade, a região de Marvila, que é uma região que está virando uma espécie a gente fala como Sorro Lisboeta, né? Era uma região industrial com galpões e que está virando muito moderna. Primeiro, aquela onda como aconteceu em Nova York, no Sorro, né? Primeiro os artistas criam lá alguns ateliês, depois os arquitetos montam lá seus estúdios e com o tempo vira uma zona moderna, desejada, com a vantagem de ser na beira do Rio Tejo, na beira mesmo. Então, tem alguns empreendimentos que ficam ali recebendo aquelas ondulações do rio nas margens do próprio empreendimento. Então, Marvila é uma região também, sem dúvida, para se olhar. E Comporta é uma região que eu teria que trazer aqui uma experiência pessoal. Comporta tem sido assim, alguns empreendimentos são lançados ou em fase de pré-lançamento, e eles são vendidos quase que 100% ou 100% do empreendimento vendido neste pré-lançamento. Tem clientes, eu tenho hoje um cliente amigo meu que mora na Califórnia e que me falou, olha, um empreendimento tal que foi lançado, mas que ainda não tem nem licença de construção,
que vai ser construído daqui a 6 meses, 1 ano, vai levar 2, 3 anos. Se houver uma desistência, eu estou na fila, quero entrar e quero comprar. Então, Comporta é uma região que tem atraído gente do mundo inteiro, já era uma região com muitos franceses, né? Comporta aquilo que nós mostramos anteriormente. Então, a Comporta é uma região, sem dúvida, um investimento sólido, de uma região que está crescendo muito, que tem uma tremenda limitação de oferta, porque existe uma grande zona ali de proteção ambiental no entorno, então existe pouca oferta de produto, de imóveis, mas é um investimento para quem comprar agora, que vai se valorizar nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. E Fabiano, voltando um pouquinho para próximo de Lisboa, né? A gente está com alguns clientes agora pedindo imóveis, né, passando ali por Cascais, né? Passa a linha e aí vai em direção à Ericeira. O que você diria aí dessa região? Também é uma região que hoje, inclusive, a gente está com 2 clientes buscando imóveis em Ericeira. Ericeira sempre foi uma opção para pessoas que querem viver perto de Lisboa, mas numa zona um pouco mais tranquila, com valor de metro quadrado mais barato, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma opção. Fica a 30 minutos de Lisboa, numa autoestrada, né? Temos alguns projetos ali, alguns parceiros com alguns empreendimentos, alguns com vista para o mar, outros mais próximos do centro histórico de Ericeira. Como eu falei logo no começo dessa resposta, né? Temos que entender o perfil de cada um. Não adianta pegar alguém com um perfil muito urbano e enfiar essa pessoa lá no interior, lá perto de Comporta, ou lá em Ericeira, e também o contrário, né? Alguém que está habituado, que gosta desse ambiente mais tranquilo e queremos colocar ele no Príncipe Real, no Chiado. Primeiro, são 2 caminhos, né? Quando o cliente fala em imóvel para aquele usufruir do imóvel para moradia, para residência, o trabalho é um pouquinho mais demorado. A gente tem que entender o perfil, entender o gosto do cliente, entender o que ele está habituado, o que ele espera de uma propriedade. E se é investimento, claro, que aí os critérios são mais objetivos, né? A gente analisa o foco, se é investimento, a gente consegue orientar de maneira mais objetiva, obviamente. A Costa da Caparica também é uma outra área, né? Sim. Um contraponto ali à Ericeira, né? Quer dizer, com o mesmo estilo, só que do outro lado do Rio Tejo, né? Também é bem bacana também, né? Você tem praias bacanas e tal, e também em valores bem mais acessíveis do que propriamente Cascais. Vai depender muito do bolso, né, Titi, e dos objetivos do cliente, como disse o Fabiano, né? Aproveitando até e falando aqui uma pergunta aqui que pergunta sobre short rental, né? Se é possível comprar um apartamento em Cascais e a pessoa alugá-lo via Airbnb. Existem restrições nos prédios como em Miami e Orlando, né? Achei ótima essa pergunta. Realmente, eu conheço bastante bem o mercado de Miami e Orlando, né? E é um inferno, né? Por exemplo, em Miami, as tais das associações, né? Que a gente chama aqui que a gente costuma chamar de condomínio, é a associação. A associação manda pra caramba, ela faz o que quer, né? Você é o dono do apartamento, mas você só vai botar um inquilino se a associação permitir. Eu já passei por isso, eu tive um inquilino e a associação achou que o crédito bancário do cara era ruim. Olha só, quem tem que ter medo do risco sou eu, né? Não é você. Até porque quem paga o condomínio é o proprietário. Então, ele pagando ou não a mensalidade, lá, né, o aluguel, eu tenho que pagar o condomínio? Que história é essa? Mas é assim que funciona, né? Então, a associação realmente manda para caramba e não permite, na maioria das vezes, por deixa eu falar da pergunta, acredito eu, na maioria das vezes não permite o tal do short rental, né? Enfim, aqui a resposta Aurora, né? Acho que a pergunta, a pessoa está fazendo a pergunta, aqui é bem diferente. Então, aqui, graças a Deus, não existe esse inferno aí das associações de Miami, por exemplo. Na maioria das vezes, até muitos dos prédios nem condomínio tem, você quer saber. Os próprios moradores, né, se cotizam lá, um fica responsável, cada um dá lá 20 euros, 30 euros, 40, depende do prédio, né, obviamente, né? Mas aqui é muito comum, né, aqui, provavelmente em Lisboa, prédios pequenos, né, de 6, 8. O meu prédio tem 3 apartamentos, né? Nem condomínio tem. Então, tem uma pessoa que vem aqui, limpa, a gente dá lá para
lá uma vaquinha e paga ela lá e acabou, né? Mas quando os prédios são um pouquinho maiores, né, já pode ter uma administração, um condomínio. Mas os condomínios aqui, isso é muito importante frisar, são muito baratos, né? Principalmente quando comparados aos Estados Unidos, por os seguintes motivos. Primeiro, que não tem, normalmente os prédios são menores, né? E não tem aquelas amenities, né, de piscina, valet, não sei mais o que, tudo aquilo que os Estados Unidos, aquelas torres enormes, né, oferecem uma série de facilidades, mas também acaba tendo um custo alto, que normalmente nos Estados Unidos é na ordem aí de 50 cents por pé quadrado, né? Acaba dando aí um apartamento de 100 metros quadrados, um condomínio de $500, $600, vai depender de quão luxuoso for o imóvel, né? Pode chegar a $1.000, né? Então, de 40 cents a $1 é razoável lá se cobrar por pé quadrado, né? Aqui, como eu disse, os prédios normais, pequenos, os condomínios são ridiculamente baratos, 50 euros, 40 euros. O condomínio aqui é 100 euros, 150 euros, já é porque é um prédio realmente diferenciado, com muito jardim, né? O porteiro, né? Então, que ainda é barato, né? Para os padrões que a gente tem do Brasil. IPTU, ninguém perguntou aqui, mas eu já vou falar, porque essa então é a grande vantagem, né? O IPTU aqui é da ordem de 0,3% do valor venal do imóvel. O valor venal, normalmente, ele é 1/3 do valor de mercado, né? Então, se você comprou um apartamento de 1 milhão, provavelmente na instituição financeira, como é que chama? Nas finanças, né? Nas finanças, ele está registrado com mais ou menos 300 mil euros. Você vai pagar 0,3% disso. Enquanto em Miami, é da ordem de 2%. Ano, né, César? 0,3% ao ano. Enquanto em Miami, é da ordem de 2% do valor de mercado. Então, aqui é 0,3% do valor venal contra 2% do valor de mercado. Estamos falando aí de 15 vezes mais barato, algo do tipo, né? Então, é muito econômico você ter um imóvel aqui. E, sim, o Airbnb ele é permitido, então, enfim, a não ser que haja, que esteja, como disse o Fabiano, existem algumas zonas hoje, mas aí não é o prédio, tá? Algumas zonas em que a prefeitura, que aqui chama-se Câmara, hoje ela não permite mais que você faça Airbnb em algumas zonas, porque já existe muita oferta de Airbnb naquela zona, né? Isso vai ser revisto com o tempo, pelo menos é o que a lei diz, né? Isso já no Porto hoje não acontece, em Cascais também não acontece. Tá? A pergunta aqui foi sobre Cascais. É possível, sim. Tá bom? Tá. Deixa eu aproveitar aqui voltar um pouquinho para a resposta do Fabiano, né? E antecipar aqui uma pergunta que é sobre a região do Algarve, né? Como é no interior do Algarve? Que tipo de imóveis tem por ali? E se o Golden Visa, as alterações do Golden Visa vai se aplicar a esses imóveis? Bom, o Golden Visa a gente vai falar já na próxima pergunta, né? Mas, Fabiano, queria que você falasse um pouquinho do tipo de imóvel, porque, de novo, né, eu acho que volta para aquela questão do entender o cliente, né? Porque tem todo tipo de imóvel. Tem imóvel em Vila Moura, na Marina, pequenininho, em condomínios, tem quintas enormes, tem herdades. Então, né, rapidamente, o que você poderia acrescentar aí só para a gente encerrar essa pergunta? De maneira geral, essa pergunta, quando se fala em interior do Algarve, isso me remete a moradias, a quintas, a propriedades rurais, vamos dizer assim, né? O interior do Algarve estamos falando de uma região ampla, né? Que começa desde a fronteira lá, um pouco a norte a fronteira oeste, um pouco a norte de Sagres, até a fronteira mais próxima da Espanha. Tem muitas cidades, desde Lolé, inclusive estivemos lá, o César e eu, recentemente, tem um mercado público que é famosíssimo. Tem muitos estrangeiros que já moram estrangeiros do norte da Europa, alguns da África do Sul, norte-americanos, buscando esse tipo de propriedade. Isso é engraçado, porque às vezes, nós fomos lá em Lolé, que é uma cidadezinha muito pequenininha, nessa região que eles chamam de região do Barrocal, que é uma região montanhosa que fica paralela à linha litorânea do Algarve. E aí a gente chega em Lolé, que é uma cidade muito pequena, tem esse mercado público famoso, mas dentro de uma cidade pequena, com poucas bancas, mas se percebe que as bancas, as lojinhas, vendem produtos muito sofisticados. Uma cidadezinha tão pequena, um mercado público tão pequenininho. Então, tinha uma banca de uma senhora que vendia só coisas que vinham da França. Eu e o César entramos ali na banquinha para comprar alguns queijos, algumas coisas assim, e aí
enquanto entrávamos e saíamos, entrou um cliente francês, saiu um cliente inglês, pessoas que moram justamente no interior do Algarve, né? Mas que ficam a 20, 30 minutos do mercado público de Lolé e vão lá semanalmente comprar os seus produtos, que chegam da França de avião, que chegam da Inglaterra de avião diariamente ou semanalmente. Então, é uma região para quem busca muito sossego, um clima mais seco, com mais de 300, 310, 320 dias de sol por ano, uma temperatura um pouco mais quente que Lisboa, bem mais quente do que o Porto. Também tem o aeroporto de Faro, que serve muito bem a região, então, por isso é uma região muito buscada por esses estrangeiros do norte da Europa. Ali nós encontramos desde pessoas que se mudam para ali, para morar no interior do Algarve, ou não necessariamente no interior, mas no Algarve de maneira geral. E tem muitos europeus que decidem se aposentar e vir morar no Algarve. E aí eles ficam um período longo do ano, assim, alguns deles nem caracterizam o domicílio fiscal, eles ficam aqui 3, 4, 5 meses, depois regressam para passar as férias de fim de ano em família na Suécia, na Holanda, na Inglaterra. Então, é um lugar de eleição muito famoso de ingleses, mas de pessoas do norte da Europa de maneira geral. Entendi. Bacana. Bom, indo agora para a Golden Visa, né? A gente vem vendo aí um aumento na demanda muito grande do Golden Visa, principalmente depois que foi aprovado, né, a mudança. Então, queria que você falasse um pouquinho do que muda, né, nessas regras e o que você vê de impacto no mercado com relação a isso, né? Outro dia eu estava vendo, o brasileiro é o segundo público, né? A segunda nacionalidade que mais pede Golden Visa, né? Primeiro é o chinês, disparado, e em seguida o brasileiro. No acumulado, né? No acumulado é isso aí, é o chinês, no acumulado, e o brasileiro. Mas no momento atual, o brasileiro é o primeiro, né? Ele é o maior foi o que teve mais crescimento, né? Em 2019 e 2020 foi o brasileiro. No acumulado, realmente, o chinês está na frente, né? Bom, de fato, isso é muito importante, né? Nós estamos, assim, no último last call para o Golden Visa dentro das condições atuais, né? Que são mais favoráveis do que vai ser a partir de janeiro. O que vai acontecer, né? Bom, o Golden Visa, mais de 90%, 90%, talvez 5% aí, de todos os Golden Visas emitidos até hoje, e já se vão aí cerca de 8 anos nesse programa, né, foram através da compra. Aliás, a própria Andréa, né, passou por isso, né, a compra de imóveis, né, que pode ser um ou mais imóveis, residencial ou comercial, que perfaçam 500 mil euros. Né? Então, toda pessoa que quiser um Golden Visa, desde que compre imóveis, demonstre que comprou imóveis com seus recursos, né? Não vale aqui dinheiro de financiamento, até pode ser usado financiamento para o que exceder os 500 mil, tem direito ao Golden Visa e pronto, acabou, é preto no branco, nada subjetivo. Né? Então, esse é um dos programas mais bem desenhados e de melhor resultado no mundo, que tem vários países que oferecem Golden Visa também, mas esse é muito prático, né? Então, e objetivo, né? Como eu disse, né? Não depende de mais de uma avaliação qualquer de alguém subjetiva. Então, comprou, está lá. Bom, o que muda, né? É que esse Golden Visa de 500 mil euros, que você podia fazer isso em qualquer lugar do país, não poderá mais ser, a partir de janeiro do ano que vem, em Lisboa e no Porto, que são as áreas mais óbvias que as pessoas realmente conhecem melhor e acreditam mais no potencial de investimento e querem morar, até então, pelo menos, né? Iam querendo morar ou investir, e isso não vai poder mais. Então, não vai valer mais comprar imóvel em Lisboa e no Porto, não tem conversa, certo? E aí sim, você vai ter que comprar onde? No interior do país, em várias regiões do interior do país, algumas regiões do Algarve, tá? Algumas áreas do Algarve vão poder ser utilizadas para o Golden Visa, outras não, vamos ter que ver exatamente o que a pessoa está buscando. Então, esse é um grande complicador, né? Para quem tinha intenção de investir em Lisboa ou no Porto, né? Existe uma alternativa do Golden Visa, que é você comprar hoje cotas de determinados fundos, né, que chamam-se fundos de capital de risco. Isso tem um programa que tem mais ou menos uns 2 anos. Então, existem alguns fundos que são oferecidos para quem não quer comprar o imóvel, pode também obter o Golden Visa
através de compra de cota desses fundos por 350 mil. Né? Passou a ser até uma alternativa bastante interessante também para as pessoas que vinham buscando Golden Visa nos últimos 2 anos. Porém, esse fundo, que hoje é de 350 mil, em 1º de janeiro passa a ser de 500 mil. Né? Então, quem quer ter Golden Visa por 350 tem que ser agora. Né? A partir de janeiro vai ser 500. É o outro complicador. E existe ainda aquela modalidade do investidor, né? Que eu não quero comprar imóvel, não quero fundo nenhum, eu quero só botar meu dinheiro em Portugal e ter direito ao Golden Visa. Então, isso se fazia com 1 milhão, se faz com 1 milhão, né? Até 1º de janeiro, e vai passar a ser em 1,5 milhão. Então, as condições para você passar a ter o Golden Visa a partir de janeiro mudam, né? Mudam para valores mais altos, como a gente está falando. Aliás, era algo que a gente já falava, né? Há alguns anos atrás. Nos Estados Unidos mudou, né? Porque nos Estados Unidos existe lá o EB5, né? Que é o EB5, né? Que antigamente se pedia $500 mil para você investir em determinados projetos pré-aprovados pelo governo, e isso mudou para 900 mil no ano passado, retrasado, já nem me lembro mais, foi no ano retrasado, né? A pandemia já até me confundiu aqui. Na Inglaterra, por exemplo, exigia-se 1 milhão de libras e passaram para 2 milhões de libras. Então a gente falava, é possível que um dia Portugal também mude, né? E finalmente agora está mudando, né? Então a gente tem visto sim que tinha uma procura bastante grande nesses últimos meses, pessoas tomaram conhecimento, né, de que as regras vão mudar, então aquelas pessoas que tinham algum planejamento mais para frente estão tentando antecipar para poder aproveitar esse barco aí, né, seja do fundo de 350 mil ou dos imóveis por 500 mil, se quiser, nessa região de Porto ou Lisboa. Agora, isso não é porque é 1º de janeiro, né, que vai mudar a lei, que você pode fazer isso em 1º de dezembro. Não funciona. Tá? Na realidade, o que a gente tem que fazer é um movimento bastante rápido para que esse imóvel seja adquirido agora, meados do ano, aí, eu diria ali, julho, agosto, mais tardar, para que dê tempo, né, do advogado representante dessa pessoa entrar com o processo junto ao CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, que é o que vai poder fazer a avaliação e conduzir o processo do Golden Visa. Né? Então, para isso, está difícil, tem fila, tem que marcar. Então, é porque a demanda aumentou, né? A demanda aumentou bastante, já era um negócio moroso, quer dizer, piorou. Né? Então, assim, a orientação dos advogados especializados é, olha, tente fazer um negócio o quanto antes, porque você tem que, na hora de entrar com pedido, né, do Golden Visa, você já tem que ter quitado os seus 500 mil euros da compra do imóvel. Né? Já tem que ter quitado, né? Quer dizer, feita a compra, né? Efetivada a compra. Né? Então, para que a gente tenha tempo hábil, não tenha nenhum desespero de última hora, é muito interessante esse processo ser começado o mais rápido possível para tentar fazer essa escritura aí mais tardar ali em julho, agosto, para dar tempo do advogado entrar com o processo e marcar a tal da entrevista antes da mudança da lei. Né? Então, isso tem realmente movimentado bastante o mercado. Existe, né? Como eu já disse o Fabiano aqui, né? Portugal é muito pequenininho, né, pessoal? Então, e a demanda é muito grande. Né? Então, a demanda é maior do que a oferta. Mas, claro, sempre tem muitos empreendimentos usados, outros em construção, mas em vias de ser entregue. Talvez a gente não encontre exatamente aquilo que a pessoa quer, no lugar que quer, né, em função dessa pressa. Mas é viável, sim, fazer o Golden Visa através da aquisição de imóveis, né, até 500 mil, ou a gente trabalha também com algumas empresas, né, que a gente aprovou, fizemos o nosso due diligence e temos total confiabilidade de oferecer esses fundos, né, que levam ao Golden Visa. Já fizemos vários casos desses, pelo menos 3 empresas, a gente tem a melhor das referências e conhecemos pessoalmente os gestores, fazemos reuniões com os gestores para que o cliente se sinta bastante confortável. Né? Isso até é um processo também assim, mais rápido, né? Porque, efetivamente, você não tem que fazer escolha de imóvel e tudo mais. Né? Também é viável. Né? Então, para quem realmente pretende ter o Golden Visa, a sugestão é que comece a fazer esse trabalho o quanto antes. Exatamente. Vocês sabiam, até a título de curiosidade, né, o passaporte português,
que é para onde pode evoluir, né? O Golden Visa é um dos mais poderosos do mundo, né? Eu acho até engraçada a palavra, né? Um dos mais poderosos, tem acesso aí, eu acho que a 188 países, alguma coisa assim. Sem necessidade de visto, é isso mesmo. É isso mesmo. O Golden Visa, né? Só para quem não sabe exatamente o que é o Golden Visa, né? O Golden Visa, ele te dá, é um visto que te dá o direito, mas não a obrigatoriedade, né? De viver e trabalhar em Portugal. Por exemplo, a Andréa mesmo, né? Fez o Golden Visa, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e só a coisa de 1 ano atrás é que resolveu vir, né? Mais ou menos isso, um pouco, né? Então, você não é obrigado a usá-lo de imediato, a viver aqui de imediato. Isso é muito interessante, porque existem outras modalidades de visto, claro, mas as outras modalidades, elas são imediatas. Você fez, saiu o pedido, você tem que ir, porque senão você perdeu tempo, dinheiro, enfim, não é para guardar para daqui a 2 anos, tá certo? Esse não, o Golden Visa é algo que você pode fazer, como foi o caso aqui, por exemplo, do André, de se planejar. Eu vou fazer hoje e daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, enfim, quando eu resolver eu vou. Mas é um direito adquirido, é um direito garantido, né, que você tem, né? Mesmo que a lei mude, mesmo que a regra mude, aquele direito ninguém tira, né? Então, ele é bem interessante, né, para caso de pessoas que estão planejando, sei lá, aposentadoria, ou o filho vir estudar e quer acompanhar o filho, certo? É bem interessante. A gente já fez muitos processos como esse, sempre tudo correu muito bem. E após o 6º ano, né, Cris? Após o 6º ano que a pessoa aplicou para o Golden Visa, desde que ela cumpra ali, né, algum prazo, isso a lei não é clara, né? Mas ela tem que comprovar afinidade com Portugal, e isso passa por ter pelo menos vivido um período aqui. Né? Ela pode dominar o idioma. Então, ela pode se candidatar à nacionalidade, né? E aí ter, então, direito a ser cidadã portuguesa, passaporte, essa coisa toda, né? Bom, pessoal, 7h30, eu acho que está de bom tom a gente passar para as perguntas, né? Anne, você lista aí para a gente as perguntas que, eventualmente, enfim, deve ter algumas que a gente não respondeu. Eu estou vendo uma aqui, ó. O Antônio pergunta aqui: qual região perto de Lisboa vocês indicam para adquirir uma quinta? Perto de Lisboa. Olha, eu diria que Sintra, né, que é aqui pertinho de Cascais, é uma região que tem quintas bem bacanas, né, bem legais. O que mais que te ocorre aí, Fabiano, em termos de quintas? O perto de Lisboa é relativo, mas também passando para a margem sul, né, ao sul do Tejo, toda a região do Alentejo é uma região, talvez fosse a minha favorita, é lá onde eu nos meus momentos de folga, pesquiso, para ver se eu encontro uma quinta no Alentejo. É uma opção, sem dúvida. Também ao norte de Portugal, não em direção... O César foi a Sintra, que já é mais litorâneo, né? Mas ao norte de Portugal, na região de Mafra, um pouco mais para cima, acima de Arruda dos Vinhos. Todo esse entorno aqui é interessante. Sobre o que o Fabiano falou aqui do Alentejo, até quem gosta de vinho também, né? A gente hoje não falou aqui de vinho, já fizemos até lives sobre vinho, empreendimentos, etc. Mas, eventualmente, né, tem pessoas que já nos procuraram querendo comprar uma quinta que pudesse fazer o cultivo não de hortaliças como o da André, não que a André não goste, né? Gostamos muito, né? Mas de cultivar vinho, né? Fazer vinhos, né? E há uma diferença impressionante de valores entre o Douro e o Alentejo, né? A qualidade, falando de valor valor da terra, tá? O vinho, enfim, o vinho do Douro é muito famoso, o do Alentejo todo mundo sabe que é tão bom quanto, né? Tem lá suas preferências, mas em termos de valor de terra é um disparate, tá? Quem quer fazer vinho no Douro, quem quer fazer no Alentejo. Então fica a dica aí, né? Se alguém tiver essa intenção, né, de comprar uma área para valorizar, pensando em vinho, certamente eu acho que o Alentejo é mais interessante, né, do ponto de vista Estima a gente não, hein, César? Eu tenho 3 videiras já plantadas lá embaixo. Já a gente vai ter uvas aqui. Olha aí, vai ter vinho também? Produção de vinho da Casa da Quintinha. É verdade. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que eu acho que sempre rola essa questão aqui, né? Como está a questão de câmbio, né? Bom,
Isso aí, né? Acho que vocês já sabem disso. Nenhum economista, né? Nem o economista mais famoso, a melhor reputação, arrisca falar de câmbio, né? Câmbio é realmente uma bolinha de cristal, né? Agora, aliás, acho que tem dois aspectos aqui. Mas a gente falou em termos de o que pode vir a acontecer, que eu acho que é o que a pergunta queria chegar, onde queria chegar. Mas o que eu vejo muitas pessoas fazerem aqui, ontem mesmo a gente estava aí conversando com um outro casal aqui, amigo, né? E o cara acabou de chegar do Brasil, e aí ele fez umas contas lá, porque a gente foi jantar, tomamos vinho, não sei o quê, bababá, comemos mexilhão, babá, e custou, não lembro quanto é que ele falou, acho que foi 60 euros para o casal, né? Aí fazendo a conta, a gente faz a conta, né? 60 vezes 6, eu não sei quanto, que tal o euro custou R$360, né? E aí fala, não sei se... Enfim, o cara até achou que foi barato, né? Nesse caso, ele até achou que foi barato. Mas às vezes você faz uma conta, um açaí é 7 euros, pô, R$42 um açaí, né? Mas isso não é correto, tá certo? A gente não pode fazer essa conta, a gente não pode pegar quanto equivale, né? Quantos reais vale 1 euro e fazer a conta e achar caro ou barato, né? O câmbio é uma coisa que distorce completamente, tá certo? O certo é a gente falar em valores absolutos, né? Se é 7 euros, o equivalente a 7 reais, ou o que for. Mas enfim, o câmbio está aí, existe, né? A desvalorização do real, e que no meu modo de ver, o nosso modo de ver aqui na empresa, e a gente tem aí o nosso core business na área financeira, né? E não somos nós também que estamos dizendo isso. Você pegar qualquer estudo aí de desvalorização de câmbio ao longo dos últimos anos, o câmbio hoje era para estar, sei lá, 8, 9, 10, 20, né? Enfim, eu acho que foi 18, né? Um número que saiu aí recentemente, né? Então, assim, no entanto, ele está 6. Parece caro, é caro. Claro, se você ganha em reais para gastar em euros ou gastar em dólar, sempre vai soar caro, né? Mas eu acho que a tendência é desse câmbio, diante de todo o quadro que a gente vê aí, né, de Brasil, político, econômico, etc. e tal, ao longo prazo, a tendência desse câmbio descolar mais, eu acho, né? É um achismo aqui meu, tá certo? Mas, de qualquer maneira, se a pessoa tem objetivos, né, concretos, sei lá, dos filhos estudarem fora, dela viver fora, não dá para ficar tentando trabalhar essa questão do câmbio, tentando acertar o momento certo, né? A minha orientação é de que você comece a se planejar e fazer, nem que você consiga tentar ao longo do tempo, da linha do tempo, fazer no caso, um euro médio, né? A gente costuma falar do dólar médio, né? Mas tenta começar a se posicionar, se defender, né, ao máximo do potencial de valorização do câmbio ainda maior do que existe hoje, para você poder concretizar o seu plano. A gente tem aqui, a gente não falou hoje, mas me aproveitando aqui essa deixa aqui, uma coisa que também é excepcional em Portugal é que o dinheiro aqui é muito barato, tá certo? O que é dinheiro barato? Você tomar empréstimo junto ao banco, sendo estrangeiro, da ordem de 1% ao ano. Quer dizer, você pegar 75% do valor de um investimento imobiliário, você está comprando um imóvel de, sei lá, 400 mil, você precisa ter 100. Se você tiver 100, os outros 300 você pode pegar a 1% ao ano. E se você aluga este apartamento no Airbnb, ou mesmo no aluguel de longo prazo, aí, vou botar no aluguel de longo prazo aí por baixo, o Airbnb normalmente dá mais, da ordem de 5% ao ano, ora, se eu peguei 1%, né, a 1% e estou alugando a 5%, só nessa operação financeira eu já estou ganhando dinheiro, tá certo? E o dinheiro que você vai ganhar aqui do aluguel vai pagar a sua prestação e vai sobrar dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma e acreditando, se é que acredita, como a gente acredita, na valorização desse mercado, tá certo? Então, se eu pego 100 mil euros hoje e compro um imóvel de 400, estou pagando a minha prestação e está sobrando dinheiro porque, eu já falei aqui do 1% e do 5%. E existe uma apreciação, uma potencial apreciação desse valor do imóvel, tendência de que eu estou fazendo realmente um bom negócio, tá certo? Então, é essa mentalidade que a gente tenta, né, ajudar aqui, as pessoas entenderem, conhecerem, e aí, independente do câmbio, se está 6, se está 5, se está 7, certo? Então, eu acho que a gente não deve se inibir, né, de investir nesse momento por conta de uma crença de que o câmbio potencialmente está alto e vai voltar para quanto? Se você acha que vai cair para quanto? Vai cair 5%, 10%? Ou você acha que o câmbio vai vir de 6 para 3? Né? Enfim, aí cada um tem que fazer a sua análise aí. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito muito mais numa subida do que numa descida. Né? Então,
Ô César, até para complementar, né? Quando a gente olha, né, a grande curva aí das moedas, né? Eu, por acaso, estou com a do dólar na cabeça. Se a gente volta à valorização do dólar na década ou a desvalorização da nossa moeda, foi 200%, se a gente tivesse deixado embaixo do colchão. Ou se a gente pega mais recentemente, 2020, quem tem 100% do patrimônio em real perdeu 28% do patrimônio em um ano. Então, assim, não tem como a gente não olhar, né, na proteção do nosso patrimônio, dos nossos ativos, pelo menos uma parte deles estando numa moeda forte, seja o dólar, que dólar é dólar desde que mundo é mundo, o real nos últimos anos, nos últimos 100 anos, eu acho, 70, a gente teve 7 moedas. Então, é isso. E aí é o que você falou, quer dizer, a gente faz um dólar médio, um euro médio, eu vou colocar ali 25%, 30% do valor daquele ativo, mas eu vou ter uma rentabilidade de 100% em cima do valor dela, né? Eu coloquei uma parte, o resto eu vou rentabilizar em dólar, e é isso, porque a gente já vive numa economia dolarizada, querendo ou não. O computador que a gente está falando aqui é em dólar, o celular é em dólar, as commodities são em dólar, então a gente já vive em dólar. E essa coisa do financiamento, né, ela permite você ter um planejamento. A gente, por exemplo, alguns 3 anos atrás, nós fizemos uma venda de um imóvel de um valor alto, valor de 1,5 milhão, para uma pessoa de 70 anos de idade. O financiamento ele vai até os 75. E essa pessoa tinha uma convicção de que ele falou, olha, eu vou pegar o filho. Ele podia ter pago, podia ter quitado o imóvel, ele tinha dinheiro para quitar o imóvel. Mas ele achou, e o câmbio estava, acho que 3 e qualquer coisa, né? 3,80, 3,90, coisa assim. E ele falou, olha, nesses próximos 5 anos, já passaram 3, né? Eu acredito que vai haver uma janela aí que o câmbio vai cair, né? De 3,9, 4 que seja, vai, para qualquer coisa lá, né? Ok, então eu vou financiar por 5 anos, porque só tem 5 anos de financiamento, né? Tem 70. Então, nesses 5 anos, eu acredito nessa janela e vou fazer. Tá bom, faz, então fez, beleza, né? Pois é, os 4 hoje já estão 6,70. Quer dizer, voltar para 4 vai ser difícil, né? Eu acho que ele se deu mal, né? Mas, enfim. Mas já tive uma outra situação também de um cara, aí já foi diferente, 70 anos, que queria comprar o imóvel naquele momento, mas ele precisava vender um imóvel no Brasil. E não tinha a liquidez necessária, ele precisava de 1 ano, 2 anos, para vender o imóvel no Brasil. Aí, para esse, fez todo sentido. Pegou o financiamento, comprou o imóvel dele, passou lá 1 ano, 1 ano e meio, sei lá o que, vendeu o imóvel do Brasil, e aí quitou o financiamento, né? Então, o financiamento aqui, pessoal, é uma arma poderosíssima, né? Eu que nunca gostei de Carnê Bahia, não gosto de dever ninguém, teve uma hora que eu tive que me render esse negócio. Pô, realmente, é burrice, né? Se eu não pegar dinheiro a 1% ao ano, quando eu consigo valorizar o meu dinheiro, né, por muito mais, né? Enfim, então é algo que realmente é fácil, está disponível, não tem mistério nenhum, a gente faz todo esse processo para o nosso cliente, não tem custo algum, né, de todo o processamento, e ajuda muito, né, a viabilizar os negócios. Bom, acho que eram essas as perguntas, né? Acho que podemos... A maioria acho que a gente já respondeu do Wi-Fi, as regiões, né, do interior de Portugal, a gente já falou também. Acho que sim. Gente, acho que é agradecer agora, né, a presença de todos aí, né? Aqui em Portugal já são 11h42. Andréa, novamente, obrigado e desculpa pelo horário. Mas no Brasil já deve estar chegando na hora do jantar, né? É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela audiência e a Cris no Brasil, eu, Fabiano, aqui em Portugal, os nossos contatos aí. Aqui estão os nossos contatos. Pessoal, essa live vai ficar gravada, depois a gente divulga. Quem quiser, entre em contato aí pelo nosso atendimento@globaltrust, que a gente envia o link. Várias pessoas antes mandaram mensagem dizendo que ou entraram atrasado ou não iam poder assistir, então... E participem, enfim, vejam nosso Instagram, a gente está no LinkedIn também, Facebook, o site globaltrust.com.br. Os imóveis que estão no site, eu diria que é uma pequena parcela do que a gente tem acesso, tá? Hoje nós temos acesso às principais imobiliárias de Portugal, alguns incorporadores diretamente, então a gente tem acesso, de fato, a uma quantidade muito grande de imóveis.
tanto pronto como na planta, e a gente gosta de dizer que nós sentamos do mesmo lado da mesa que o cliente, né? Buscando o que tem de melhor, qual é o melhor negócio para a gente, tanto faz se vai comprar com A, com B ou com C, a gente, de fato, é totalmente isento e quer trazer o melhor negócio. Então, enfim, obrigada aí a participação de todos, obrigada, Andréia, principalmente, eu já tinha até esquecido do horário aí em Portugal. E acho que daqui a 2 meses, mês e meio, 2 meses, a gente vem aí com novos assuntos. A gente já tem a próxima, ainda não, né? Fala, César. Não, acho que a gente tem que acompanhar, né, o que vai estar acontecendo nas próximas semanas para ver o que vai ser o tema mais interessante para o grupo, né? Sem dúvida a questão do Golden Visa, né? Já dei o alerta, mas acho que a gente vai ter que reforçar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com o mercado. A gente já está percebendo essa retomada forte, né? Com a abertura dos voos, né? Ontem mesmo chegaram já parentes nossos, amigos, né? Esse fim de semana. Enfim, já é viável, né? As pessoas começarem a se planejar para vir para cá. Isso aí. É isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Até logo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, um abraço.